Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Nesta semana, que já é a nossa 30ª semana, que nós temos compartilhado algumas devocionais aqui com vocês, nós vamos trazer à reflexão um tema que foi motivo de reflexão, ainda está sendo, em nossa escola dominical. Você pode aprofundar olhando a última playlist 3 do canal aqui, Teologia, a Fé Cristã, que é sobre o sacerdócio universal dos crentes. Eu gostaria de destacar, colocando agora em pequenas partes para a nossa reflexão diária, para a sua vida. Nós vamos pensar um pouco sobre isso, não é? Qual a importância desse tema? Bem, é importante lembrar que o tema do sacerdócio universal dos crentes foi um dos assuntos que foram retomados e uma das doutrinas bíblicas que foram resgatadas pela Reforma Protestante do século XVI, exatamente dada a sua importância e a negligência que ocorreu na cristandade medieval a este respeito. Quando tem a Reforma Protestante, o retorno à Escritura faz com que eles percebam este tema tão importante para a vida da igreja, que é o fato de que todos os cristãos ganham acesso a Deus pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo e são instrumentos nas mãos do Senhor também no reino de Deus. O texto básico que eu leio para a nossa reflexão é 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta é a condição da igreja do Senhor, gente que foi alcançada pela graça de Deus. Por isso nós podemos falar que a primeira implicação prática da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos santos é que ela traz a dimensão celestial, a restauração da comunhão com Deus, que muitas vezes é criticada porque não entende direito, dizendo: vocês falam de ter uma comunhão direta a Deus. Não, Deus é Espírito e os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, nos diz o profeta Isaías. Mas nós temos um mediador perfeito e uma obra perfeita da mediação em nosso Senhor Jesus Cristo, o que acabou nos libertando da ignorância, nos libertando da alienação, nos libertando e nos salvando do distanciamento de Deus e nos trazendo para próximos a Ele. Sendo assim, essa dimensão celestial implica que a verdade bíblica nos ensina que é possível todos nós experimentarmos, e todos os cristãos experimentam um sacerdócio, porque nós somos religados a Deus. É uma realidade libertadora. Fomos libertos da condenação dos pecados, da alienação, do distanciamento. Cada cristão, portanto, agora tem livre acesso a Deus Pai por intermédio da obra exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Sua obra realizada na história, 2000 anos atrás, com a sua encarnação, com a sua paixão e com a sua ressurreição e ascensão. E a sua obra ainda realizada em constante intercessão pela igreja. Na força do Espírito Santo que passou a habitar em nós, pecadores convertidos a Cristo, Deus nos deu esta graça de termos acesso à sua pessoa. E é da exclusiva competência divina mantermos-nos em comunhão consigo mesmo, pela obra do seu Filho Jesus Cristo aplicada a nós e pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Isso nos proporciona um estado de comunhão espiritual que, consequentemente, nos oferece o usufruto de desfrutar a comunhão com Deus pela fé em Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo em nós. A suficiente e eficaz mediação de Cristo, do Cristo vivo, sem sacerdotes humanos, pois ele é o ofertante perfeito e a oferta perfeita, o sacerdócio último, como diz o autor aos Hebreus, ao apresentar-se a si mesmo de uma vez por todas, definitivamente, não resta mais nenhum sacrifício, assim como não resta mais nenhum sacerdócio a ser feito. O sacerdócio, enquanto uma mediação necessária para apaziguar a Deus e restaurar a comunhão, é plenamente cumprida por Jesus Cristo. Então ela muda de figura. No que diz respeito à comunhão com Deus, ela é real, ela é perfeita e ela é possível por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não
precisamos de mediação humana. Quando nos utilizamos disso, pecamos contra a própria glória de Jesus Cristo e a sua eficácia. Veja o que João escreve em 1 João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, o pecador deve confessar o pecado a Deus, e o próprio Deus é quem nos perdoa pela sua graça ao aplicar em nós a obra de Jesus Cristo. Pois ele continua dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esta verdade de que nós contamos com Cristo Jesus como mediador perfeito e a obra perfeita e completa é nos descrita pelo apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só Deus e um só mediador. Não há vários mediadores. Não há sacerdotes mediadores. Nenhuma liderança humana constituída, ordenada, consagrada por quaisquer instituições humanas, Igreja Católica Romana, Protestante, seja ela qual for, nenhum segmento é mediador, só Cristo é mediador, é o que o texto sagrado está nos dizendo claramente. E nós vemos, por fim, a carta aos Hebreus, no capítulo 7, nos dizendo o seguinte, versículos 25 adiante: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, Jesus Cristo. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pela obra do teu Filho Jesus Cristo, perfeita, oferecida a ti com a sua própria vida. Te louvamos, ó Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, mediador, sacerdote único e perfeito também, que está constantemente a interceder por nós que somos a tua igreja. Aceita-nos e ajuda-nos a experimentar, desfrutar e confiar nesta realidade. Oramos em nome do teu Filho, o mediador único e perfeito. Amém. Até amanhã.